pastor Lucas. Exaltando a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Também saúde a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos recebem esta paz, diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estou alegre na presença do Senhor nesta noite, por poder adorá-lo na beleza da sua santidade. E alegro por ter irmãos e irmãs reunidos aqui neste mesmo propósito. Nós viemos senão para outra coisa, para adorar, para glorificar e bendizer o nome santo do Senhor. Ele está presente aqui em nosso meio nesta noite. Abramos o nosso coração, deixemos o Espírito do Senhor fazer obra completa em nosso ser. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia, amada igreja do Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, no verso de número 4 até o verso de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso 4 em diante. Enquanto você procura, glorifica, exalte, bendiga o eterno nome do Senhor. Ele está presente aqui. Foi Ele que nos chamou desde as trevas para a maravilhosa luz do seu Espírito. Louvado seja Deus. Nesses 13 anos desta igreja, desta obra, nós podemos dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso 4. Quem encontrou diz amém. Amém. Glória ao nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: e estando Jesus com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quantos dizem glória a Deus? Senhor bendito Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Tua presença nós estamos nesta noite, ó Pai, na dependência plena do Senhor. Nós nada somos sem Ti, ó Deus, somos ovelhas deste rebanho, um rebanho que pertence ao Supremo Pastor, que comprou com preço de sangue na cruz do Calvário. Pai eterno, nós estamos desejosos por aprender da parte do Senhor através da Tua palavra. Nos corrija, Senhor, nos ensina, ó Deus, nos molda, meu Pai, salva almas nesta noite através da palavra. Ó Deus, renova vidas através da palavra. Revela, Senhor, pensamentos e intenções do coração através da Tua palavra, Senhor. Não nos oculte a Tua vontade, não olhe e não leve em consideração as nossas transgressões, mas nos transforma por completo nesta noite para o Teu serviço. Amém. Podemos assentar, vá glorificando a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor
louvor ao nome do Senhor. Santo, santo, santo para todo sempre. É o Cordeiro que foi morto e reviveu. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Graças a Deus. Bendito seja Deus. Aleluia. Como é gostoso estar na presença de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Amada igreja do Senhor nosso Deus, nesta noite o Senhor, Ele prepara para nós uma palavra que vem ao encontro do coração de cada um de nós que está aqui, de cada vida que adentrou por estas portas. A palavra do Senhor nos traz a memória e nos traz o ensinamento da importância e da ação do Espírito Santo de Deus com a igreja. Aleluia. O relacionamento do Espírito Santo de Deus com o seu povo, com aqueles que foram chamados por Ele, para compreendermos o que o Senhor Ele quer trazer ao nosso coração. Nós precisamos aqui nesta noite ser conduzidos numa dimensão que vai além da nossa vista humana, para nós recebermos esta virtude que está registrada nesta palavra. Nós precisamos do Espírito do Senhor a conduzir o nosso coração, a conduzir a nossa mente no mundo espiritual, a revelar a nós aqui a sua vontade, a descortinar a nossa vista a grandeza do seu poder. Bendito seja o nome do Senhor dos exércitos. Eu sinto a graça do Senhor aqui presente nesta noite. Ele é poderoso, aleluia. É Ele quem quer transformar a nossa alma, é Ele quem quer mudar vidas aqui através da palavra. Aleluia. Não basta nós nos alegrarmos em mais uma festividade, importa que nós saiamos renovados pelo poder do Espírito. Talvez você adentrou aqui e faz tempo que não sente a presença do eterno Deus na tua alma, mas você não vai sair da mesma maneira que nesta noite, porque o Senhor marcou esse encontro contigo. Aleluia. Abra o teu coração, deixa o Senhor trabalhar. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Nosso amado irmão evangelista Lucas escreve o livro de Atos dos Apóstolos e vai nos dizer na palavra de Deus que ele escreve primeiro o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, que leva o seu nome. E agora no livro de Atos dos Apóstolos, aqui no capítulo 1, no verso 1, ele vai dizer que ele fez o primeiro tratado, e esse primeiro tratado ele está se referindo ao Evangelho de Jesus. E ele escreve este evangelho para mostrar tudo quanto Jesus começou, não somente a fazer, mas também a ensinar, até que ele padecendo, descendo ao seio da terra, ressurge ao terceiro dia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele deu mandamentos a nós através do Espírito Santo. E agora no livro de Atos dos Apóstolos, nosso irmão evangelista Lucas, ele quer mostrar a continuidade da obra que Jesus começou lá quase 2000 anos passados. E esta obra não parou quando ele padeceu, esta obra não parou quando ele ressuscitou, mas esta obra ela continua. Eu não sei se você nessa noite pode sentir, mas se você fechar talvez um pouco os teus olhos e abrir os teus ouvidos, você terá o prazer, o privilégio de sentir o operar do Senhor. Eu não tenho o menor
menor interesse em trazer emoções passageiras para ti, e muito menos para mim, mas o interesse aqui nessa noite é que você sinta, aleluia, através do Espírito Santo, que o poder de Cristo Jesus, ele continua operante aqui, agora, neste exato momento. Quando Lucas escreve Atos dos Apóstolos, ele queria registrar que o poder do Senhor continua operando. Bendito seja Deus. E esse poder operante do Senhor Jesus, ele se manifesta no nosso meio nesta noite, através da pessoa de Cristo Jesus. Glórias a Deus. Para nós entendermos como isso acontece, o Espírito nos leva um pouco atrás aqui na palavra, lá no livro da Gênesis. Nós vamos observar que Deus, quando ele vai fazer e formar a humanidade, a palavra do Senhor nos mostra, preste atenção para que tu entenda isto, o projeto de Deus para ti nesta noite. Quando o Senhor ele forma a humanidade, Deus não formou o homem para que ele morresse, Deus formou o homem para que ele vivesse eternamente. Pode parecer um pouco surpreendente para nós, mas este é o projeto de Deus. O homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Deus não fez a sua imagem e a sua semelhança para morrer. Todavia, a palavra do Senhor nos afirma, lá em Gênesis, a partir do capítulo de número 3, que tendo o homem conhecido o pecado, ele conheceu também a morte. Quando Deus forma a humanidade, não havia pecado. Quando Deus forma o homem e a mulher, ele formou-o tendo consciência, louvado seja Deus, mas isentando-os da lei do pecado. Mas havendo a desobediência, a palavra do Senhor nos diz que chega-se a morte também, porque a imagem e a semelhança de Deus, ela não poderia viver eternamente, mas sob a servidão do pecado. Deus já havia dito isso: olha, se pecares, conhecerás a morte. Bendito é o nome do Senhor. Mas olha bem como é as coisas do Senhor, como são as coisas de Deus. Sabendo Deus que o homem pecaria, ele não entregou a humanidade para o pecado. Nenhum de nós que servimos a Deus servimos sob a servidão do pecado. Pelo contrário, lá em Gênesis ainda, o Senhor vai nos mostrar que, havendo o homem se contaminado com o pecado, seria necessário derramamento de sangue. Talvez nós nem todos entendiam isso até agora, mas hoje o Espírito de Deus te revelará através da palavra. Nos diz a palavra de Deus que nós temos corpo, que é este corpo que nós vemos com nossos olhos físicos, e nós temos também espírito, o Espírito que nos dá vida. Embora eu olhe para os irmãos, eu não veja o Espírito da vida, eu sei reconhecer que estamos todos vivos aqui nesta noite. Não tem ninguém morto, porque o corpo físico revela a presença do Espírito da vida dentro dele. Bendito seja Deus. E já guarda isso, porque você vai entender que para ter vida também no mundo espiritual, quando nós olharmos para o corpo físico, para a fisionomia de cada um, nós sabemos se tem vida com Deus ou se não tem. Talvez você vai dizer: você está me julgando. Não, a palavra da parte do Senhor é clara, e ela mostra. Eu olho na face de cada um e eu sei se tem vida com Deus ou se não tem, se tem vida com Ele ou se não tem, porque o corpo físico revela a presença do Espírito Santo dentro de si. Glória ao nome do Senhor. Tal como um corpo físico, ele revela a presença do Espírito de vida. Não dá para olhar para ninguém e dizer: esse aí está sentado, esta aí está sentada, mas parece que está morto. Não dá. Eu
olho e eu discerno a vida aí dentro. E onde tem crente, lavado, remido, comprado, santificado no Espírito, a face dele revela a presença do Eterno no seu interior. Todavia, amados, havendo pecado então entrado na humanidade, a palavra de Deus nos mostra que tornou-se necessário haver sacrifícios, e esses sacrifícios era necessário que animais morressem e o seu sangue fosse derramado. Parece estranho, mas era desta forma. Por que o Senhor fez isso? Porque o homem agora era um homem mortal, e a palavra de Deus nos diz que o espírito da vida do homem está no seu corpo através do seu sangue. Deus disse isso. Ele disse: olha, no sangue do homem está a sua vida. E para que ele pudesse ter um pouquinho mais de vida sobre a terra, porque ele pecou, alguns precisavam morrer. Mas vamos observar o que nos mostra o Senhor. Até mesmo o próprio sacerdote, quando ele ia apresentar-se diante de Deus, ele precisava de um sacrifício para ele mesmo. Era ele quem ia falar com o Senhor, e ele precisava de um sacrifício para si, porque ele é pecador. Ele precisava de um sacrifício para o povo, porque o povo é pecador. Seria insustentável, não bastaria o sangue que existe sobre a terra para limpar o pecado do homem. Mas Deus disse: haverá um sacrifício, e este sacrifício será o último, e este sacrifício será o derradeiro, porque quem vai apresentar o sacrifício não precisará, aleluia, sacrificar para si, porque ele é santo, e esse é o unigênito Filho de Deus. Oh glória! Deus despiu ele de toda a sua glória no céu, fez com que Cristo tomasse a forma de homem, e andando na forma de homem, ele não desejou o pecado, ele não quis ser pecador, ele andou santo sobre esta terra. Bendito é o nome do Senhor. E muitas vezes erramos, preste atenção nisso, muitas vezes erramos, dizendo que Jesus foi morto por alguém, mas na verdade a palavra nos diz que ele entregou a si. Todo o poder estava nas mãos dele. Se ele não quisesse padecer no madeiro, bastava dar uma ordem e sair, e o Calvário sumiria. Mas ele estava debaixo de uma ordem que Deus lhe tinha dado. Então, como um cordeiro mudo, ele vai caminhando para o matadouro, sabendo que o esperava. Aleluia! Mas ele estava naquele dia levando os meus e os seus pecados. A nossa natureza é pecaminosa, mas você só viverá servo do pecado se tu quiser, porque Cristo hoje pode te libertar da lei do pecado e da morte. Cristo hoje pode te limpar por completo, pode fazer uma obra na tua vida. É dia, é noite de você sair vivo daqui, mas não é só vivo com o Espírito de vida no seu corpo, é vivo com a presença do Espírito estampada na tua face. Há crentes aqui que já tiveram o brilho do Espírito, há crentes aqui que já tiveram o brilho do Espírito, mas perdeu na jornada. Mas hoje é noite de graça, hoje é noite de virtude, é noite de poder de Deus, porque o Senhor te chama para te colocar de pé, para caminhar com Ele, como vivo nessa terra, emanando a luz do Espírito Santo. Graças a Deus. Como um cordeiro mudo, ele caminhou para a cruz. E nós vamos observar que quando ele é pregado no madeiro, quando Cristo é pregado no madeiro, ao meio-dia ele está pregado, e ele fica pregado de meio-dia às 3 da tarde. A palavra do Senhor vai nos dizer, está registrado
morrer. Estava pregado com os braços abertos, pregado pelo punho esquerdo, pregado pelo punho direito e pregado com os pés sobrepostos uns ao outro. E quando estava nesta posição, nos diz a palavra de Deus que para não morrer, na ânsia de deixar o espírito da vida dentro de si, aquele que estava crucificado, ele sustentava o peso do seu corpo com as suas pernas, mas quando passavam algumas horas, quebravam-se as pernas de quem estava crucificado, para que ele não tivesse força para se sustentar, e com os braços abertos, pendurado na cruz, ele morreria sufocado, porque os pulmões se contraíam, havia uma dificuldade imensa para respirar, até que viesse a morte pelo sufocamento. Mas a palavra de Deus nos mostra que com Cristo foi diferente. Ele ficou de meio-dia e 3 da tarde, ninguém o matou, mas ele olha para o céu e ele fala com Deus naquele momento: Pai, está consumado. Ele está dizendo: a obra da redenção, o último sacrifício é agora, porque em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A terra tremeu, aleluia, sepulcros se abriram, os soldados que estavam do lado dele falaram: verdadeiramente este é filho de Deus, porque este tem poder, a sua palavra tem poder. Glória ao nome do Senhor. Cristo não foi morto pelas mãos dos homens, ele entrega-se, e tudo isso por minha causa, por tua causa, para que tivéssemos vida com ele. Por que é que você tem feito tantas manhas para servir a Deus? Por que é que você tem colocado tantas dificuldades para caminhar na presença do Senhor? O sacrifício foi feito, não precisa mais de sangue ser derramado, porque quando ele entrega o seu espírito a Deus, passado algumas horas, vem a ordem: quebre as pernas daquele que está crucificado para que ele morra. Mas quando o soldado olha, Cristo já tinha morrido. A palavra de Deus nos mostra que o governador, ele se assombra, mas tão depressa ele morreu, é porque a morte sobre Cristo viria por ele se entregar. Ele era um sacerdote, apresentando a si como um sacrifício santo. Mas quando o soldado chega, atravessa a sua lateral com uma lança, o sangue desce no madeiro, e este foi o sangue por intermédio do qual nós recebemos salvação, perdão, redenção, justificação, através do sangue precioso de Cristo. Nesse sangue há poder. Eu não sei se você conhece o poder do sangue de Cristo, mas quando os ventos eles sobrevêm na nossa vida, se Cristo está contigo, abra tua boca com autoridade e brada: há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus para curar aqui hoje. Há poder no sangue de Jesus para batizar aqui hoje. Batismo no Espírito Santo, virtude e graça que vem do céu. Mas não tem batismo com o Espírito Santo sem consagração e sem vida com Deus. Só vem com oração, com jejum. Se você ainda não experimentou a virtude do Espírito, o Senhor te convida nesta noite a ter uma vida de consagração diante dele, de oração. Mas por quanto tempo? Até que ele te visite, até que ele te encha, até que ele faça a tua vida transformar. O último sacrifício, o último derramamento de sangue. E nos nossos dias ainda tem alguns que dizem assim: eu tenho feito sacrifícios para servir a Deus. Não tem. Você ou toma a decisão de servir a Deus ou não toma. Ou é lá ou é cá. Não tem meio termo e não tem sacrifício. Quem tomou a decisão é simples. Como assim
assim é simples. Eu sei qual é o bem maior da minha vida. Tem gente que de forma enganosa olha para nós que somos cristãos, somos crentes e diz: você é crente, você não pode fazer nada, você está restrito de tudo. Você se engana completamente se você pensa assim, porque eu sou crente, eu posso fazer de tudo, diz a palavra, mas eu não faço, porque eu tenho liberdade para dizer que eu não quero, porque eu sou servo de Cristo. Eu posso andar com quem eu quiser, mas eu não ando porque eu temo a Deus. Eu posso namorar quem eu quiser se eu for solteiro, mas eu não faço isso porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu posso casar com quem eu quiser se eu for noivo, mas eu caso com quem o Senhor me direciona, porque eu escolho servir a Deus. Eu posso ir na balada, mas eu não vou, porque eu tenho compromisso com o Espírito. Eu não estou restrito de nada. Eu recebi a liberdade em Cristo, e eu digo não para aquilo que o Senhor diz não. Eu digo sim para aquilo que o Senhor diz sim. Não tem restrição na vida do crente, não. A restrição está na vida do imundo, daquele que é servo de Satanás, porque está nas drogas e não consegue sair, está preso, está na prostituição e não consegue sair, até tenta ficar com um homem só, mas não consegue, porque o espírito de Satanás está habitando aí dentro. Mas na autoridade do nome de Jesus, eu te repreendo, em nome de Jesus de Nazaré. Até tenta andar com uma mulher só, mas não consegue, porque o espírito imundo está aí dentro te impulsionando. Mas na autoridade do nome de Jesus, ele sai agora, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Aleluia. Esse é que é servo de Satanás, está restrito. Mas se você quiser hoje, você pode ter liberdade em Cristo. E essa liberdade em Cristo vai te fazer andar de cabeça erguida. Você não vai precisar andar com esquema para esconder o que você faz. Você não vai precisar andar com 2 telefones, deixar o telefone em casa, deixar o telefone no trabalho. Você vai andar com a cabeça erguida, porque o Espírito de Deus, ele habita, e onde ele está tem transparência, tem poder de Deus, tem autoridade. Glória, 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 glória. Hoje então você não precisa fazer sacrifício, mas sabe de uma coisa? O sacrifício que nós apresentamos a Deus não é aquele sacrifício de derramamento de sangue. Se há alguém nessa terra que ainda derrame algum sangue, seja seu ou de qualquer outra coisa, não conhece o sacrifício de Cristo. Mas tem um sacrifício que a palavra de Deus nos traz para fazer. Romanos capítulo 12 e o verso 1, a palavra de Deus nos mostra que o sacrifício hoje é vivo. O sangue vai permanecer dentro de ti. E como é então que você então vai se sacrificar? A palavra de Deus diz que nós vamos apresentar a nossa vida santa diante de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu sou um sacrifício vivo, porque esta carne, ela deseja o mundo, o pecado, e não somente a minha, mas de todos quantos estão aqui. Mas se eu sou um sacrifício vivo diante de Deus, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta carne do pecado está crucificada com Ele no Calvário. Aleluia. Bendito é o teu nome. E se eu tiver que servir a Deus, eu vou servir conforme Ele quer, não conforme eu quero. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o teu nome. E onde entra o Espírito de Deus nisso? Já entrou desde o começo. Eu não sei se você veio percebendo, porque uma vez pecaminoso,
Resumindo a palavra, uma vez pecaminosos, a Bíblia nos diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O pecado sendo consumado gera morte, mas o Senhor nos disse já nessa noite que o projeto de Deus não é que a sua imagem e semelhança morra, mas que ela viva eternamente. Então, aquele que recebeu a Cristo como Salvador, que anda conforme a palavra, ele passará da morte para a vida, porque quando você fechar os teus olhos sobre esta terra, o Senhor te abraçará, e quando o anjo do Senhor retocar na trombeta, bendito seja o nome do Senhor. Isso é só para quem vive a palavra, não é para mais ou menos, é para quem vive a palavra, e o Senhor te convida, viva a palavra dele. É um projeto de vida para nós, e esse projeto de vida ele só pode ser concretizado se nós tivermos o Espírito Santo de Deus. Por quê? Aqui entra Atos dos Apóstolos, nesse capítulo 1, no verso 1 ao 3, nos diz a palavra do Senhor que era o momento em que do 1 em diante, aqui na sequência, nos diz a palavra do Senhor que o Senhor aqui estava falando com os seus discípulos. Ele já havia falecido, já havia ressuscitado, já havia se apresentado vivo, e ele estava dizendo: olha, eu vou para o Pai, eu vou preparar o lugar, mas eu virei para vos buscar. E ele deixa uma ordenança: olha, não saia de Jerusalém. Olha o que Jesus estava dizendo: não saia de Jerusalém até que do alto sejais revestido com o Espírito Santo. Por que Jesus estava dizendo isso? Ele disse: eu não estou mais convosco na terra, mas o Espírito que eu vos enviarei, ele é a garantia de que você é meu servo, de que você é minha serva. É semelhante ao contrato. Quando eu compro alguma coisa, eu assino um contrato entre o vendedor e o comprador, e aquele contrato é a garantia de que nós fizemos um negócio. O Espírito Santo de Deus é a garantia que nós temos da vida eterna. Por isso o Senhor nos pergunta nessa noite: o meu Espírito habita aí dentro de ti, ou esta casa está imunda? Porque se o meu Espírito estiver aí dentro, você tem garantia da vida eterna. Mas se ele não estiver, você precisa dele para ser salvo. É a garantia, e você precisa segurar essa garantia até o último suspiro desta terra. Glória a Deus, aleluia. Mas aí neste mundo ele está dizendo: olha, mas eu sou uma pessoa boa, eu não prejudico ninguém, eu não faço nada de errado, eu saio da minha casa para o trabalho, do trabalho para a minha casa, como é que eu posso ir para o inferno? Mas a palavra nos diz e nos assegura de maneira clara que todos, ainda que sejam mais bonzinhos na terra, estão na servidão do pecado. Só Cristo pode te libertar. Você não precisa fazer nada para ir ao inferno. Ninguém precisa fazer nada para quando morrer descer a campa fria, porque o caminho da vida na terra, quando ela acaba, se tu não fez nada, o inferno espera. Pode parecer uma ameaça, pode parecer que é até mesmo despropício, não propício para um culto como este, mas você não pode sair enganado nessa noite. Você precisa estar com o Espírito abraçado na tua alma, porque ele é a garantia. Receba ele nesta noite, não deixe ele passar de ti nesta noite. E para nós encerrarmos, a palavra do Senhor vai falar para nós que somos igreja. Nós todos aqui, em quase que a sua maioria, aceitamos a Cristo, descemos as águas batismais, mas espante-se talvez, porque muitos ainda não experimentaram o verso de número 8, quando nos diz: recebereis a virtude do Espírito, e depois ele finaliza dizendo:
homossexual, tem crente no lesbianismo, tem crente na prostituição, tem crente que vai na igreja e depois oferece sacrifício a ídolo, tem crente de todo jeito, mas não basta ser crente, porque crente Satanás também é, diz a palavra, e ele é talvez mais crente do que muitos, porque ele é crente, mas ele estremece diante do poder de Deus, porque ele sabe quem é Deus. Talvez está te faltando conhecer ao Senhor, talvez está te faltando conhecer o Eterno, porque você não vai ser crente apenas, você vai ser testemunha dele. Glória ao teu nome, Senhor. Qual é a diferença? Aleluia. Eu só posso ser testemunha de uma coisa que eu vi, que eu conheço. E o Senhor te convida a ser testemunha verdadeira dele nessa Glória a terra. Deus. Mas para isso você vai precisar buscar a presença do Espírito Santo. Hoje não é uma noite para eu olhar para você e dizer: receba ele aí, tome ele aí. Mas é uma noite em que o Senhor lhe diz: aleluia, busque a minha face, a minha presença. Busque na oração, busque no jejum, busque na consagração, e não deixe que o Espírito passe em ti. Que Deus possa te abençoar, abençoar a tua vida, a tua alma, e que você se decida para Cristo aqui nessa noite. Saia do mais ou menos e passe a servir a Ele, porque Ele quer te salvar, Ele quer salvar a tua alma. Adora o Senhor com palmas bem alegres e glorifica a Deus.